Bom, pessoal, iniciando de novo as nossas videoaulas, agora nós vamos falar referente à videoaula 6, 7, 8, 9 e 10. Se for diferente uma ou outra aula, não vai fazer diferença. A soma total das aulas vai ser a soma total que vocês vão precisar para fechar a disciplina. Ok? Vou novamente apagar a luz para que vocês visualizem melhor no telão. Nós encerramos na última videoaula métodos de extinção. Só recordando, métodos de extinção de um incêndio nada mais é que tirar um dos componentes do triângulo do fogo. Vai tirar o comburente, vai tirar o combustível ou o calor. Tirando um dos três componentes, não há reação química. Não tendo reação química, não tem o fogo. Primeira forma de extinção de um foco de incêndio, ou um fogo, é resfriamento. Ao jogar água em um incêndio, estaremos resfriando, ou seja, retirando o componente calor. Resfriamento nada mais é que a utilização da água para que seja resfriado o combustível e dessa forma eu retire o calor. Como já foi dito, o mais usual componente vamos dizer assim, de extintor de incêndio para resfriamento é a água. Abafamento, eu vou estar retirando o comburente, o oxigênio. Sem oxigênio não há reação química e não há fogo. Ao abafarmos, impediremos que o oxigênio entre na reação. Estaremos retirando o componente comburente, oxigênio. Isolamento. Ao separarmos o combustível da reação, estaremos isolando, como por exemplo, se abrir uma trilha a seio no mato, para que o fogo não passe. Desta forma, estaremos tirando o componente combustível. Isolamento nada mais é que eu fazer ou retirar ou isolar o combustível do resto da reação. Não tendo o que queimar, eu faço a extinção desse foco de incêndio. Só para se ter uma ideia, qual seria então o agente extintor para resfriar? Como já foi dito, a água. No caso do abafamento, eu tenho o agente extintor CO2, que é o gás carbônico, tenho a espuma mecânica e tenho também o pó químico, o famoso PQS, pó químico seco. E no caso do isolamento, é realmente retirar o material para que ele não queime, para que eu não tenha combustível para o incêndio. Para ficar mais claro o que eu estou falando, e para que esses métodos de extinção sejam bem colocados, os incêndios foram divididos em classes. Essas classes nós temos as mais usuais e que ainda temos outras formas de classe. Mas as mais usuais são A, B, C e D. Cada classe com a sua característica. Nós temos ainda a classe K, que é a classe de gorduras, óleos vegetais, e temos a classe E, que é a que nós chamamos aí de incêndio provocado por produtos radioativos. Tanto o de cozinha, o óleo vegetal, como o classe do radioativo, eu preciso de ter um treinamento específico. Por isso que não é tão usual. No mercado aí, vamos dizer, não no mercado, mas as situações que vocês mais vão encontrar de incêndio, de foco de incêndio, são essas 4 classes. Então vamos iniciar com a primeira classe. Classe A, características: queimam na superfície e em profundidade, queima deixando resíduos ou cinzas. Então as características resumidas de classe A: queimam superfície e profundidade e deixam resíduos. Exemplo: tecido, madeira, plástico. Exemplos de classe A: papel, borracha, tecido, plástico e madeira. Classe B, características: queimam somente na superfície e não queimam em profundidade. Os famosos líquidos inflamáveis queimam apenas a superfície, não deixam resíduos. Exemplo de classe B: gasolina, cetona, gás de cozinha, álcool e éter. Classe C, características: material elétrico e energizado. Nessa classe eu tenho uma característica específica. Lembra que nós comentamos no início que a energia elétrica é condutora elétrica? Então eu nunca mesmo posso usar
água como agente extintor de incêndio de classe C. Nunca. O pessoal fala assim, mas e se eu desligar a televisão, por exemplo, ou o computador, eu posso usar água? A recomendação é que não. Por quê? Por mais que você tenha desligado, tá, a energia, o equipamento ainda está energizado. Então, se você utilizar a água como agente extintor, certamente você vai tomar uma descarga elétrica. Mesmo que pequena, né? A gente costuma falar que na segurança do trabalho não existe carga elétrica pequena ou grande, porque cada corpo vai reagir de uma forma, dependente da quantidade de carga que recebe. Tá? Então a recomendação, tanto dos bombeiros como minha, é que nunca se utilize água para incêndio de classe C. Incêndio de classe D são os materiais pirofóricos, ou seja, aqueles que se inflamam espontaneamente. Esses metais são encontrados em fábricas e indústrias automobilísticas, por exemplo, raspa de zinco, limária e magnésio, entre outros. Muitas pessoas não acreditam. Essa classe D ela é tão assim, específica que ela se inflama espontaneamente. Ou se eu der condições, principalmente de umidade para ela, ela vai liberar gases inflamáveis e a partir daí ela vai se incendiar. Né? Já aconteceu vários casos da pessoa fechar o galpão com matéria-prima, por exemplo, e quando voltar o material está incendiado. Por quê? Foi criminoso? Alguém colocou? Não. Na verdade, eu dei condição, né? Era um material de classe D e aí se inflamou espontaneamente. Certo até aqui? Olha só para recordar, porque é muito importante isso, né? Isso aqui faz toda a diferença na hora de um foco de incêndio. Incêndio de classe A, características: queimam superfície, profundidade e deixam resíduos. Líquidos inflamáveis, classe B, queima somente a superfície e não deixa resíduos. Classe C, são incêndios provocados por materiais energizados ou elétricos. Incêndio de classe D são aqueles que espontaneamente, né, se inflamam espontaneamente, apenas eu dando condição para ela. O caso aqui, raspa de zinco, limária e magnésio. Agora, já que eu mostrei as classes, qual seria o extintor adequado para que se fazer a extinção desse incêndio? Eu tenho de água pressurizada, eu tenho de CO2, que é o gás carbônico, eu tenho de PQS, que é pó químico seco, e tenho de espuma, tá? Que geralmente o mais usado é o de espuma mecânica. Incêndio de classe A. Água é usado em incêndio de classe A? Sim. Incêndio de classe B? Não. Classe C? Não. Classe D? Não. Então, por que eu utilizo água como incêndio de classe A? Não queima superfície e profundidade? O agente extintor que vai atingir a profundidade do material é a água. Por que eu não posso usar nunca classe B? Porque, na verdade, a água e a gasolina, por exemplo, não ocupam o mesmo espaço. Na verdade, se eu usar água para fazer a extinção deste incêndio de classe B, na verdade eu estou espalhando as chamas. Incêndio de classe C nunca. Por quê? Porque a água é condutora elétrica. E incêndio de classe D também não, porque vários materiais reagem com água. Extintor de água de baixa pressão, duração de 60 segundos, pesa mais ou menos 12 kg, alcança aí 7,5 metros. A água tem grande poder de infiltração, eficiente em incêndio, classe A, que queima em superfície e profundidade, ataca o fogo dirigindo o jato para a sua base. Algumas instruções aí. CO2, né, gás carbônico, é utilizado como forma de extinção de incêndio, abafamento e resfriamento. Incêndio de classe A? Não. Classe B? Sim. Na verdade, eu estou retirando agora o oxigênio. Classe C? Sim, é o adequado. Por quê? Muita gente fala, vamos utilizar o pó químico, o PQS em produto químico? Não pode. Por quê? Até pode. Vai fazer extinção? Vai. Mas também vai danificar o seu aparelho. Então, o mais adequado é o de CO2. E classe D também não. Por quê? Alguns produtos reagem com umidade. Então, o adequado, tá, para esse tipo de incêndio é classe C e classe B. E algumas características, né? Chapa de 8 milímetros, sem solda, duração de 45 segundos, forma de gelo seco que queima, possui empunhadeira e o difusor.
Outra característica de CO2, como mostra a figura aqui, é difusor e empunhadeira. Como há uma mudança de estado para que vire gelo seco, para que vire o CO2, há o resfriamento da mangueira, tá? E do difusor. Qual a finalidade do difusor? É direcionar a carga do CO2. Então, na verdade, eu não posso nunca colocar a mão no difusor e na mangueira. Se vocês colocarem, vai ficar pregado e vai queimar. Então, de forma nenhuma, isso pode ser feito. Para isso, eu tenho o que a gente chama de empunhadeira. Tá? É a forma adequada de estar segurando na hora que você vai fazer o acionamento do agente extintor. Outra característica é que esse extintor não tem o chamado manômetro. E aí a gente já faz uma correção. Não é manômetro, é determinador de pressão. Qual que é a diferença? O manômetro eu marco a carga exata da pressão existente no cilindro. Tá? O determinador de pressão não. Eu apenas marco se existe ou se não existe pressão. PQS, pó químico seco, classe A, sim, sim. Qual que é o grande problema quando eu uso no classe A? Ele não atinge a profundidade. Então eu posso, esse incêndio de classe A pode retornar. Tá? Mas se eu não tenho nada, não tem como eu usar, eu posso usar o PQS? Posso. Classe B, posso usar? Sim. Abafamento. Classe C, posso usar? Não. Por que eu não posso usar? Eu danifico o equipamento. Ah, mas se eu não tiver o de CO2, eu posso usar? Pode, mas provavelmente você vai, por ser um produto muito corrosivo, vai danificar o seu equipamento. E de classe D também não. Por quê? O de classe D, além da reação, existe um específico, que a gente chama de especial, para fazer a sua extinção. Modo de usar o extintor. Rompa o lacre e aperte o gatilho, dirigindo o difusor para a base do fogo. Não toque no difusor, poderá gelar e colar na pele, causando lesões. É um resumo daquilo que a gente já tinha dito. Tá? Recomendações. Mandar os extintores sempre vazios para recarga. Aprenda a usar o extintor de incêndio. Conheça os locais onde estão instalados os outros equipamentos de proteção ao fogo. Nunca obstrua o acesso aos extintores ou hidrantes. Não mexa nos extintores de incêndio e hidrantes, a menos que seja necessário a sua utilização ou revisão periódica. Tá? O que eu deixo desse slide aqui, principalmente o tal da recarga. Tá? Muitos técnicos de segurança têm mandado o extintor cheio para as empresas que trabalham com recarga. Por que não é recomendado? Porque existem empresas de má índole, né, que vão apenas dar uma limpeza, trocar o rótulo e devolver para você. Devolvendo a hora que vocês precisarem, vocês não vão ter a pressão necessária para que haja aí a extinção do foco de incêndio. Então, sempre que vocês forem, deu os 12 meses, venceu a data de validade, eu promovo treinamentos com os extintores. Para quê? Para que eu gaste essa carga e mande o extintor para as empresas totalmente vazio. Pessoal, nós vamos parar por aqui, porque agora eu entro na parte de hidrante. Com isso, eu fecho a segunda etapa, que são aulas de 6 a 10. Próximo videoaula, a gente fecha as videoaulas de disciplina, que vão aí da 11ª aula até a 12ª, 15ª, 12ª aula. Obrigado!